Então, a nossa aula de hoje, nós vamos testar o comportamento de algumas substâncias quando interagem, quando são misturadas com solventes, diferentes tipos de solventes. Então, para essa atividade, eu vou estar utilizando um solvente que é o ciclohexano, tem fórmula molecular C6H12, e o solvente água, então, que vocês sabem que é a H2O, certo? Então, nesses dois solventes, nós vamos colocar a mesma substância. Então, como eu vou proceder? Eu tenho um recipiente, um tubo de ensaio, onde eu tenho 2 ml de ciclohexano, e um outro tubo de ensaio, onde eu tenho 2 ml de água. Nesses recipientes, nesses dois tubos de ensaio, eu vou colocar a mesma substância, o ácido acético. Então, vejam bem, vou colocar 1 ml de ácido acético junto com a água, aqui 1 ml, e 1 ml junto com o ciclohexano. E agora nós vamos observar o comportamento dessa substância junto com água. Vocês podem observar que as moléculas da água conseguiram interagir com moléculas do ácido acético, né? E nós observamos, parece que há uma fase só, tá? Vou colocar aqui do lado e vamos observar o comportamento então do ácido acético junto com o ciclohexano. No momento que nós agitamos, vocês podem olhar que há uma dificuldade maior de interação entre as moléculas dessas duas substâncias, né? Vocês podem observar que aqui no fundo tem moléculas que não conseguiram interagir na sua totalidade, certo? Depois nós vamos descobrir, compreender então em termos de interações interpartículas que se estabelecem quando nós adicionamos as duas substâncias em contato, tá? Agora eu vou pegar outro tubo de ensaio com ciclohexano e mais um tubo de ensaio com água, tá? Nesses dois recipientes eu vou colocar então 1 ml de álcool etílico. Então aqui 1 ml de álcool etílico na água e 1 ml de álcool etílico no ciclohexano. Vou colocar aqui. Então, qual é o comportamento do álcool etílico na água? Álcool etílico é o etanol, né? Então, vocês podem olhar que há uma completa interação entre as substâncias do álcool etílico com a água. Já com o ciclohexano, nós observamos, também há uma interação completa, podem observar, né, entre essas duas substâncias, tá? A terceira substância que nós vamos colocar agora é um outro tipo de álcool, o álcool pentílico, tá? Então aqui de novo eu tenho um tubo de ensaio com 2 ml de água e um tubo de ensaio com 2 ml de ciclohexano. E vou colocar nesse recipiente aqui, álcool pentílico, tá? Então, vou colocar novamente, vou colocar então 2 ml de álcool pentílico na água e 2 ml aqui de álcool pentílico no ciclohexano. Vejam bem, quando eu coloco e agito aqui, vocês podem observar que há dificuldade de interação entre as partículas do álcool pentílico na água. E vocês podem observar que aqui forma duas fases. Em cima eu tenho uma parte que não consegue interagir com a outra, certo? Então observem bem isso, para depois nós conseguirmos analisar o comportamento dessas duas substâncias e discutir por que não há interação entre essas moléculas. E aqui então eu tenho no ciclohexano, né, o álcool pentílico no ciclohexano.
nós podemos observar aqui, né, que há uma interação. Eu não consigo observar, assim, há uma certa dificuldade de interação, mas não tem aquela separação que existe com o outro álcool, com a molécula de água, tá? A outra substância que nós vamos observar o comportamento agora é o sulfato de cobre, né? O sulfato de cobre é um sal, ele tem uma característica bem azul, né? Então, eu vou pegar de novo 2 ml de água, né? Vou colocar um pouquinho de sulfato de cobre aqui na água, tá? E vou tentar fazer, então, agitar para ver se há interação do sulfato de cobre com a água, tá? Então, vocês podem ver que houve interação, porque a água ela era bem incolor, e agora vocês podem observar que temos uma coloração azulada. Então, isso significa que o sulfato de cobre, ele interagiu sim com moléculas de água. Vou pegar, então, agora 2 ml de ciclohexano e vamos ver qual é o comportamento do ciclohexano aqui na água, tá? Então, tô pegando novamente o sulfato de cobre, né? Tô colocando uma pitada de sulfato de cobre aqui no ciclohexano, agitar da mesma forma que eu agitei, então, na água. E vocês podem observar que o ciclohexano, ele continua incolor, ou seja, posso dizer que não houve interação das moléculas de água com as moléculas do ciclohexano com o composto sulfato de cobre, certo? Então, não houve interação entre essas duas substâncias. Nós vamos pegar agora água e o açúcar, tá? Então, o açúcar, vocês conhecem, é a sacarose, tá? Sacarose é o açúcar comum que nós utilizamos para adoçar sucos, adoçar café. Então, eu vou colocar uma pitada de açúcar aqui na água, tá? Vou agitar para ver se há interação. Então, como é uma substância sólida, nós temos que agitar para as moléculas poderem interagir entre elas, né? E vocês podem observar que o açúcar, nesse caso, ele está dissolvendo na água, tá? Vocês podem observar que no fundo eu não tenho mais açúcar, né? Ainda tem uns pequenos cristais que não dissolveram por completo, né? Mas, ó, com agitação vocês podem observar que não temos açúcar no fundo. Então, significa que a água é um solvente que interage com moléculas do açúcar. Agora eu vou pegar então o 2 ml de ciclohexano e novamente eu vou colocar uma pitada de sacarose, que é o açúcar comum. Vou colocar, mesmo procedimento que eu fiz com a água, né? Tô agitando. E nós podemos observar então, ó, que o açúcar ele permanece no fundo do tubo de ensaio. Isso significa que o ciclohexano ele não estabelece interações com a sacarose, tá? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento utilizando o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o principal constituinte do sal de cozinha. Então, novamente, eu vou pegar um tubo de ensaio onde nós temos 2 ml de água e nesse tubo de ensaio, então eu vou colocar uma pitada de cloreto de sódio e vou agitar. Vocês podem observar então que todo o cloreto de sódio
ele dissolveu no solvente água. Vou usar o mesmo procedimento, só agora a mesma substância, cloreto de sódio, mas agora vou colocar então no ciclohexano, uma pitada de cloreto de sódio no ciclohexano, tá? Vocês podem observar, né, que o cloreto de sódio, assim como o sulfato de cobre, eles ficam no fundo do tubo de ensaio. Isso significa que não está havendo interação entre essas duas substâncias, tá? Então, vou colocar aqui, podem observar novamente, né, que o cloreto de sódio, ele está no fundo do recipiente, tá? E, por último, então, eu vou utilizar uma outra substância, que é o naftaleno, né? O naftaleno, ele é muito usado, né, que é a famosa naftalina, que muitas vezes se usa em roupas para impedir que traças danifiquem as roupas, né? Então, eu vou pegar um pouquinho aqui de naftaleno e vou colocar aqui junto com água, tá? Então, vocês podem observar, né, o comportamento dessa substância, agitando. Aqui é importante vocês observar que parte do naftaleno, ele ocupa a parte superior das moléculas de água. Então, aqui embaixo ficou uma parte no fundo, porque são partículas maiores, mas vamos ter que entender por que se é uma substância sólida, grande quantidade de partículas permanecem na parte superior da água. Tá? Isso tem a ver com a relação entre a densidade, né? Nós podemos ver que a naftalina, então, ela tem uma densidade inferior às moléculas de água, por isso ela ocupa essa parte superior da mistura. E agora nós vamos, então, utilizar o solvente ciclohexano e também nós vamos colocar no ciclohexano a naftalina, tá? E vamos agitar, tá? Repito que como são substâncias sólidas, nós temos que agitar um pouquinho mais para que aconteça a solubilidade, tá? Nós podemos observar que a quantidade de naftaleno que eu tinha colocado está diminuindo bastante, né? Aqui vocês podem ver, como eu falei, é uma substância sólida, então tem mais dificuldade de interagir, mas vocês podem observar que há interação entre. É diferente, por exemplo, aqui na água eu agito e vocês podem observar que não tem interação, né? Ó, completamente separado, né? Aqui, ó. Já no ciclohexano, vocês podem ver que à medida que eu vou agitando, a naftalina vai diminuindo. Vocês podem observar que foi completamente dissolvida, né? Então, é importante estarmos atentos que tipo de interações devem se estabelecer, né, quando nós temos a formação de uma solução. Porque para haver a formação de uma solução, tem que ser rompidas ligações entre as partículas do soluto, então ligações soluto-soluto, e tem que haver a ruptura das ligações entre as moléculas do solvente. E se estabelecer uma nova interação entre moléculas do soluto e entre moléculas do solvente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, na água, nós podemos dizer que houve interação, sim, de moléculas, porque a água, ela era incolor,
e agora ela está azul. Então, significa que houve interação entre a água e as partículas que constituem o sulfato de cobre, né? Já que quando nós pegamos aqui, ó, vocês podem observar que a parte incolor, ela continua incolor, então não houve interação dessa substância, né? E também chamar a atenção, por exemplo, aqui, quando nós colocamos, deixa eu pegar aqui aqui, ó, também são duas substâncias, duas no estado líquido, né? Por que que tem essa camada superior aqui, né? Qual das duas substâncias está ocupando esta parte superior? Aqui nós temos o álcool pentílico, certo? Então agora nós vamos fazer a discussão e conseguir compreender o comportamento dessas substâncias e entender a solubilidade de cada uma delas.